Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, a gente teve aí um pequeno intervalo de pouco mais de um mês de férias merecidas. Não sei se pelo vídeo dá pra ver, a pessoa tá moreninha, né? Eu pude descansar bastante, curtir uma prainha, mas sempre ligadinho no voleibol, porque agora voltando, a gente tem que passar tudo a limpo para vocês ficarem por dentro de tudo que tem acontecido no voleibol. E olha que não é pouca coisa não, tá? Então a gente não vai perder tempo, espero que vocês estejam com saudades da gente como nós estamos de vocês. Vamos direto para falar de Superliga, saber como é que tá rolando aí, tanto no masculino quanto no feminino. Bom, a gente vai falar da terceira rodada do retorno do masculino, vamos começar pelo masculino, né? Que rolou essa semana. No caso, ontem a gente teve a quarta rodada, mas o programa já tinha sido gravado, então a gente vai falar no próximo programa. Vamos nos ater à terceira rodada, que teve jogos interessantes. Vou falar rapidinho os resultados, depois a gente se atém a um ou outro. Bom, o Fiat Minas, dentro de casa, acabou sendo derrotado pelo Vôlei Renata por 3-0. Jogando em casa, o poderoso Taubaté venceu Ribeirão Preto pelo mesmo placar, 3-0. A APAM Blumenau venceu Ponta Grossa em seus domínios por 3-1. O Sada Cruzeiro, né, o grande bicho-papão de mais essa temporada, venceu por 3-1, um jogo bem complicadinho, tá? O Vôlei 1 Itapetininga. Já os jogos do América Vôlei contra o SESI São Paulo e o Sesc Rio contra o Dengue Maringá estão postergados, né? Eles vão acontecer mais pra frente, né? A gente teve agora, a gente vai falar mais pra frente no programa, a gente teve a Libertadores, né? A Copa Libertadores no masculino. Semana que vem a gente vai ter o Sul-Americano. Então, assim, o calendário da Superliga fica um pouco mexido, mas nada que a gente não consiga destrinchar para vocês. A gente vai começar falando aqui do jogo entre o Vôlei Renata e o Fiat Minas, né? São duas equipes que estão brigando diretamente ali nas posições intermediárias da Superliga. São duas boas, muito boas equipes, mas que estão um degrau abaixo ali dos primeiros colocados. Era um jogo que a gente esperava um pouco mais de disputas, o Minas jogou um pouco abaixo do que poderia, e o Vôlei Renata mostrou que está jogando um voleibol muito redondinho, e acabou vencendo mesmo dentro de Minas Gerais por 3-0. E as parciais foram de 25-20, 25-20 e 25-19. Mais uma vez o gigante Renan de 2-17, o canhotinho, foi o maior pontuador da partida com 17 pontos. Outro que teve grande atuação foi o ponteiro Bruno Canuto, que acabou levando para casa o Viva Vôlei. Aí a gente tem um confronto direto, times que estão brigando ali mais ou menos pela quinta posição, e a gente esperava um pouco do Minas. O Minas está bem mexido para essa temporada, né? Continua apostando na galerinha nova, mas trouxe alguns estrangeiros, deu uma mesclada na equipe, mas a equipe ainda tem oscilado bastante, tem feito grandes jogos e também alguns não tão bons assim como foi esse, né? A gente esperava ali um 3-1, 3-2, né? Mas o Vôlei Renata dominou a partida mesmo jogando fora de casa e acabou levando essa. Outro jogo que chamou a atenção na rodada foi justamente do Sada Cruzeiro, que com mais uma vitória manteve a liderança da competição. Pois é, o Sada começou meio desacreditado, com grandes mudanças no plantel mais uma vez, né, trazendo 2 ponteiros estrangeiros, né, todo mundo meio desconfiado, como é que o time ia render, e o time começa a ganhar corpo, fez um grande mundial no ano passado, né, foi vice-campeão, e agora continua mantendo o ritmo na Superliga. Teve dificuldade, méritos aí do Vôlei 1 Itapetininga, que vem crescendo, e deu trabalho para os mineiros aí que venceram por 3-1, com parciais de 25-15, 23-25, 25-17 e, pasmem, 32-30 no quarto set. Foi isso mesmo, disputadíssimo. Com isso, o Sada continua em primeiro com 38 pontos, né, na briga ali com o Funvic Taubaté. O Luan foi o maior pontuador do jogo com 18 anotações. Logo atrás dele veio o Felipe com 13 pontos e que acabou levando aí para casa o Viva Vôlei.
é muito bacana a gente ver assim, o trabalho da comissão técnica do Sada Cruzeiro, né? Um time que vem sofrendo baixas na equipe a cada temporada, né? Perdeu os cubanos, né? Perdeu os estrangeiros estão quase sempre mudando, perdeu o Sander no ano passado, né? Que era um esteio da equipe, mas uma certa parte da base continua e a renovação com quem vem chegando vem acontecendo e o time vem mostrando resultados. Isso é fruto do trabalho do Marcelo Mendes, que eu sou muito fã dele. Acho que ele faz um trabalho incrível no Sada Cruzeiro, o que me amedronta muito com o que ele pode fazer com a seleção argentina agora que ele está à frente, mas é um grande profissional e mostra que o Cruzeiro vem novamente para brigar pelo título e vem muito forte mesmo. Bom, vamos ver como é que ficou agora a tabela de classificação, que tem aí em primeiro lugar o Sada Cruzeiro. A gente fala em primeiro porque ele está 2 jogos atrás do Funvic Taubaté. Quem está em primeiro é o Funvic Taubaté com 41 pontos, né? Mas com 16 jogos. Em segundo vem o Sada Cruzeiro com 14. Em terceiro, o SESI São Paulo com 30 pontos. Desculpe, gente. O Sada Cruzeiro com 38 pontos em 14 jogos. Com 13 jogos, o SESI São Paulo vem em terceiro com 30. E em quarto vem o Sesc Rio de Janeiro também com 13 jogos e 30 pontos. Eu acho que essas 4 equipes são as equipes que vão aí realmente, a gente já vem falando isso desde o início da Superliga, né? São as equipes que devem realmente brigar aí pelo título da competição, com o Vôlei Renata e o Fiat Minas brigando por fora aí. A Superliga está muito acirrada entre essas 4 equipes e tudo pode acontecer. O Rio vem crescendo muito, SESI São Paulo acabou de ser campeão, a gente vai falar aí da Libertadores, né? Então, assim, são 4 equipes de altíssimo nível e tudo pode acontecer nesse meio aí. Eu acho que os detalhes, com certeza, farão a diferença nesse empate. Bom, já que a gente deu um ampassant aí no voleibol masculino da Superliga, vamos ver como é que tá o feminino agora, que não tá atrás também não, né? Novidades aí, a galera nova chegando. Vamos ver como é que ficou a 4ª rodada do retorno, que aconteceu agora, na última terça-feira. Bom, a gente teve Valinhos vencendo, Valinhos que está aí na briga para não se rebaixar, agora jogou o Flamengo para a zona de rebaixamento, e a galera do Flamengo está meio apreensiva. O Valinhos venceu o São Caetano, que é um adversário direto, outro que está aí quase sendo rebaixado, por 3 sets a 1 na casa do adversário. O Osasco Audax, com grande atuação de Jaqueline. Jaqueline fez 22 pontos. O Osasco venceu de virada dentro de casa o Fluminense. O Osasco aí, né, Luiz Omar já voltando atrás, aí usando as 2 estrangeiras, novamente aquela formação do início da competição, né, com a Bielitsa na ponta, né, e a Casanova na saída. O time está crescendo, Jaqueline está voando em quadra e parece que o time está se acertando e ganhando corpo aí para a fase final da competição. O Sesc Rio de Janeiro deu uma bobeada, vacilou e passou um sufoco contra o Flamengo, que é o 9º colocado, e acabou vencendo apenas um tie-break por 3 sets a 2. O jogo foi bem complicado aí para as cariocas, que parecem ter sentido um pouco o cansaço da Copa do Brasil. Bom, outro jogo que foi 3 a 2, um jogo de altos e baixos aí, aconteceu entre o São Paulo Barueri e o SESI Vôlei Bauru. As equipes tiveram uma alternância muito grande no placar, assim, tanto de desempenho, quanto técnico quanto tático. Assim, as equipes não tiveram grandes momentos, mas também tiveram momentos bem desconcertantes. E no final, a maior experiência do Bauru acabou falando mais alto e as meninas do Anderson aí fizeram 3 a 2 nas meninas de José Roberto Guimarães. O Curitiba acabou enfrentando o Dentil Praia Clube e que acabou vencendo por 3 sets a 0, e com esse resultado e o ponto perdido pelo Rio, o Praia Clube é o novo líder da competição. Fechando a rodada, a gente teve o Itambé Minas indo até São Paulo enfrentar o Esporte Clube Pinheiros e vencendo por 3 a 0. Esse jogo a gente vai comentar, que é um jogo que teve uma estreia super especial na Superliga. Bom, a gente começa falando exatamente desse jogo, que trouxe algumas mudanças para o Minas, que acabou de vir aí sendo derrotado pelo Praia
na semifinal da Copa do Brasil. Mas nesse jogo a gente teve duas mudanças muito interessantes. A Sheila passou a ser a titular da equipe, né? A Bruna Honório foi para o banco. A Sheila vem mostrando uma evolução muito grande, né? Inclusive chegou a fazer 18 pontos na semifinal da Copa do Brasil, vem dando um volume maior ao time no ataque. E a gente teve a estreia da Rabadzieva, pois é, Dobriana Rabadzieva, que estava jogando na China, né? A gente sabe que o campeonato chinês ele é curto, então as meninas são liberadas mais cedo e muitas delas são reinseridas em outras equipes pelo mundo, né? E a Rabadzieva veio reforçar a entrada de rede do Minas, que vinha sentindo um pouco, principalmente na parte de recepção, né? Eles já tinham rescindido o contrato da norte-americana Deja McClendon, né, que foi muito sentido pelo grupo, né, era uma pessoa muito querida, mas que tecnicamente estava deixando a desejar nos jogos, e agora foi substituída mais do que a altura pela Rabadzieva, e foi uma primeira partida oficial onde ela mostrou categoria, deu um volume melhor à recepção, apesar de algumas falhas, que é normal. Ela ainda está se adaptando à equipe, tem muito pouco tempo que ela chegou ao Brasil, né? Muito pouco tempo de treinamento com a equipe, mas já mostrou uma desenvoltura melhor do que as antecessoras na recepção e um ataque muito forte, uma jogadora de mais de 1,90 na ponta, né? Isso é muito importante. E a Macris, deu a oportunidade da Macris jogar novamente com a bola na mão. Resultado, Carol Gataz voltou a ser a maior pontuadora do time, se redescobriu. Com a Macris com a bola na mão, é difícil parar o Minas. Eu acho que é uma nova história que o Minas começa a traçar na Superliga com a chegada da Rabadzieva e ganhando de volta a Sheila, que pode vir aí a voltar à sua melhor forma. Isso é muito interessante para o Minas, para o Nicola Nigro, que estava meio com a corda no pescoço do time. Isso pode ser a grande redenção, né? E acho que o Minas agora pode dar uma engrenada maior na competição, né? A Rabadzieva se mostrou muito à vontade, inclusive ao final do jogo, né? Quem acabou ganhando o Viva Vôlei foi a Macris, fez uma partida espetacular, e ela falou dessa adaptação da Rabadzieva, que segundo ela tem sido bem fácil, porque a Rabadzieva fala somente 5 idiomas diferentes, só isso. Então ela teve facilidade de comunicação com o grupo e está se entrosando muito bem. A maior pontuadora, como eu falei, acabou sendo Carol Gataz, com 12 acertos, e logo a seguir a Rabadzieva veio com 12. Então já fez uma grande partida, e isso mostra que o Minas pode estar tomando um rumo diferente na competição, que é muito bom para os torcedores mineiros. É cedo para dizer, né? O Pinheiros é um time interessante, mas não está entre os tops, então a gente ainda tem que ver como é que vai se portar o Minas diante de Dentil Praia Clube, de Sesc Vôlei Rio, né? Do SESI Vôlei Bauru, do Osasco, que são as equipes que estão aí lutando com ele pelos primeiros lugares na classificação. É cedo para falar, é cedo para cobrar da Rabadzieva. Acho que a gente esperava que ela viesse resolver alguns problemas, né? Mas ela ainda está num momento de entrosamento com a equipe. Mas eu acho que a torcida do Minas pode esperar realmente por dias melhores aí. Eu acho que a equipe vai crescer muito. O outro jogo que a gente vai comentar hoje é justamente do Sesc, né? Que a gente vai falar daqui a pouco de Copa do Brasil, onde a Tandara fez uma partida histórica. Esperava-se um jogo fácil contra o Flamengo. O Flamengo está aí capengando, quase caindo para a Superliga B, né? Está em 9º lugar e engrossou o caldo para o lado do Rio de Janeiro. Chegou a estar vencendo do Rio de 2-1, podia ter vencido por 3-1. O Rio empatou no quarto set, levou para o tie e venceu. Segundo a própria Tandara, o time sentiu um pouco o cansaço da viagem, dos jogos da Copa do Brasil quase que em seguida, e isso se refletiu nesse jogo. Mas é o tipo de coisa que é um ponto que custa caro, né? Tanto que com esse resultado, com a vitória de 3-0 do Praia, o Praia passou à frente do Rio de Janeiro e assumiu o primeiro lugar da Superliga. Então, assim, tem que ter um cuidado com isso, porque qualquer colocação diferente na classificação para os playoffs faz muita diferença, né? Então, como eu falei, o Rio ganhou de 3-2, as parciais foram de 23-25, 25-18, 22-25, 25-18, e aí o tie-break, o Rio ganhou bem por 15-8.
né? Acabou perdendo aí realmente a liderança, mas teve a maior pontuadora, para variar, a Tandara do jogo, com 26 pontos, seguido da Jussiele, que fez 17. Né? Então o time ainda está aí se ressentindo da Copa do Brasil e deu essa escorregada aí. Né? Do lado do Flamengo, a Malu, que vem muito bem, a oposta a Malu, fez 21 pontos, né? E a Carla e a Feiz, que Feiz tem jogado muito, principalmente no bloqueio, fizeram 11 pontos cada um. Tandara, além de ser a maior pontuadora do jogo, acabou levando para casa ainda o Viva Vôlei. Vamos ver como que ficou aqui a classificação do feminino. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Dentil Praia Clube com 15 jogos. Aliás, está todo mundo com 15 jogos, diferente do masculino, está menos bagunçado. 41 pontos. O Sesc vem na cola ali com 40. Minas com 39. Gente, ó, 41, 40, 39. Tá tudo embolado. Depois, um pouquinho mais atrás, Osasco Audax tem 35, SESI Vôlei Bauru em quinto com 30 pontos. E aí depois tem um abismo, vem o Fluminense com 19. Então, essas 5 equipes estão no bolo. Eu acho que o Bauru um pouquinho atrás ainda. O Bauru ontem deu uma escorregada contra o Barueri também. É um time que tem grandes estrelas, né? Agora trouxe a Denísia, né? Mas a Denísia também não está em forma, está vindo de uma recuperação de uma cirurgia. Então, mas as 4 primeiras, principalmente Osasco, També, Sesc e Praia Clube, prometem lutar muito pelo título dessa competição. Mas a gente não descarta de maneira alguma o SESI Vôlei Bauru. Então tá bem embolado, o campeonato tá emocionante e você não pode ficar de fora. Bom, demos aí um panorama de como tá a Superliga, então vamos dar um giro por aí no saque rápido? Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando da Copa Libertadores de vôlei. Pois é, essa competição que já aconteceu no ano passado, é uma competição nova, mas que tem estimulado bastante essa troca entre Brasil e Argentina, é muito bacana. Contou com 6 equipes, 3 brasileiras, o Sesc Rio de Janeiro, Fiat Minas e o SESI São Paulo, pelo grupo 1. No grupo 2, a gente teve o Bolívar Vôlei, o Obras de San Juan e o Ciudad do Vôlei. Foram as 3 equipes argentinas. Os 2 grupos enfrentaram-se entre si, né, em cruzamentos, e daí a gente teve as semifinais e as finais. E no final deu Brasil em pleno solo argentino. Isso dá muito orgulho. Qual brasileiro não gosta de Argentina? Nem em cuspe distância a gente reclama. Tá todo mundo ali torcendo, né? Argentina e brasileiro tem aquela rivalidade gostosa e que não é diferente no vôlei. O SESI se impôs na final e fez 3-0 em cima do Bolívar, do levantador Nicola Uriarte. Então, 3-0 com parciais de 25-20, 25-21 e 25-20. O jogo foi disputado, apesar de ser 3-0, né? As equipes argentinas são muito jogueiras, têm muito volume, deram trabalho, mas o SESI se impôs, mostrou maior poder ofensivo, mais categoria e levou para casa o caneco. Em terceiro lugar ficou o Sesc Rio de Janeiro, que venceu o Obras de São Juan, completando aí o pódio. Já em quinto, né, fora do pódio, ficou o brasileiro Fiat Minas, que superou aí o Ciudad Vôlei. Então, muito bacana, e eu acho essa troca importantíssima. O voleibol argentino está crescendo muito, eles têm muito que aprender com a gente, mas a gente também tem muito que aprender com eles, né? Eu tive a oportunidade, no ano passado, no primeiro Congresso Internacional de Vôlei, de trocar ideia com o Weber, né, que é um fenômeno, né, do voleibol argentino, e ele falava um pouco dessas diferenças entre o voleibol brasileiro e o argentino. E é engraçado que, assim, eu conheço várias pessoas do meio do voleibol, a gente aprecia muito o voleibol argentino. É um voleibol muito bonito de se ver jogar, porque é muito técnico, diferente do que a gente está acostumado a ver hoje de pauleira. É um voleibol muito técnico, domínio de bola maravilhoso. E ao mesmo tempo eles têm essa visão do voleibol brasileiro, eles acham que a gente tem um desempenho diferente das outras equipes, a gente tem um voleibol muito apurado. Então, assim, é uma troca de elogios mútua e eu acho que é uma troca de experiência muito importante para os 2 países. Então, muito bacana essa iniciativa da Libertadores, né? E parabéns aí para os meninos do SESI que arrasaram. Já pela Copa do Brasil, calma, gente, tá?
A gente vai falar de SESI de novo, mas é óbvio que os jogos não foram no mesmo dia. Já pela final da Copa do Brasil, a gente teve Sada Cruzeiro e SESI São Paulo num jogaço, onde a gente não tinha aí favoritos, mas o Cruzeiro, que é uma máquina de ganhar títulos, venceu mais uma vez e se sagrou pentacampeão da competição. Foi um jogaço, mas realmente o Cruzeiro se impôs, principalmente no terceiro set. Foram 3-0, um parcial de 25-23, super disputado, 25-22 no segundo, e aí no terceiro o Sada passou por cima mesmo, o SESI parece ter sentido, se desorganizou um pouco e tomou um 25-12. Esse foi o terceiro troféu consecutivo do Sada Cruzeiro aí, que não cansa realmente de ganhar títulos. Foi um jogaço, mostrando a força do Sada Cruzeiro, que chegou aí realmente para ganhar todos os títulos da competição. Veio crescendo, começou desacreditado, como eu falei, quando a gente estava falando de Superliga, mas tem crescido muito. Na finalíssima, o oposto Luan novamente foi titular, né? O Evandro está com alguns problemas de lesão e foi muito bem. Assim como na semifinal, ele acabou sendo o maior pontuador da equipe e fez, ao lado do Isaac, 13 pontos. Então, muito forte o Sada Cruzeiro aí, venceu a Copa do Brasil. Para quem não sabe, a Copa do Brasil, ao final do turno da Superliga, a gente pega a tabela de classificação do primeiro ao oitavo e faz um cruzamento olímpico. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. E aí vai mata-mata até se chegar à grande final, né? E foi o que aconteceu, essa grande final aí entre o SESI e o Sada Cruzeiro. É uma competição meio contestada, tem gente que fala que não vale nada, né? Realmente não dá a classificação para nada, a não ser para a disputa da Supercopa, que é no início da próxima temporada, que é entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Superliga. Mas muita gente contesta que não vale nada, não sei o quê, mas também é uma forma de proporcionar aos atletas e às torcidas, né, voleibol de alto nível, num pega para capar de altíssimo nível. Então, muito bacana. No feminino, a gente teve um jogo histórico na final entre os dois líderes da Superliga. A final entre o Sesc Rio de Janeiro e o Dentil Praia Clube. O Praia, que aí se ressentiu da lesão da Nicole Fawcett. A Fawcett não atuou, né? Ela está com uma lesão no tornozelo. Então a Braille Martinez foi para a saída de rede, jogou como aposta, que não é nenhuma novidade para ela. Fez uma grande partida, mas, gente, foi impossível segurar Tandara. Muito bacana que o Rio ganhou, venceu por 3-7-1. As parciais foram de 18-25, ou seja, o jogo foi de virada. 18-25, 25-21 e duplo 25-23. O jogo disputadíssimo, foi um jogaço, rallies incríveis. Eu pude assistir ao vivo, foi emocionante. E eu vi uma Tandara que eu não via há muito tempo. Tem muita gente falando que ali ela carimbou já a reserva no hotel lá em Tóquio, porque foi histórico. A Tandara fez 40 pontos no jogo, tem noção? 40, mais de um set, quase 2, sozinha, 40 pontos. Isso é histórico, é a maior pontuação de uma atleta em competições nacionais aqui no Brasil. 40 pontos, ela ultrapassou o recorde que era dela mesma e também da Tiffany. Então agora ela é sozinha a maior pontuadora em uma partida oficial em terras brasileiras. 40 pontos. A bichinha estava inspirada. Foi interessante que no final do jogo eles entrevistaram a central Carol do Praia Clube e perguntaram a Carol o que faltou para o Praia vencer. E a Carol falou: faltou parar a Tandara. E isso é vindo de Carol, que é uma grande central, né, uma central reconhecida internacionalmente, é um elogio para qualquer um. E a Tandara mereceu, jogou muito, só faltou fazer chover. Foi um jogaço, a Copa do Brasil foi muito bacana, né? E agora a gente volta novamente as atenções aí para a Superliga, que está pegando fogo, como a gente falou. O Minas vem reforçado, né? O Bauru trouxe a Denise também. Agora está chegando naquela fase que toda jogadora gosta, onde o bicho vai pegar. Então fiquem ligados que a gente vai estar sempre falando para vocês sobre tudo que está acontecendo no voleibol brasileiro, tá bom? Bom, agora, depois dessa voltinha aí pelo vôlei no Brasil, a gente vai responder suas perguntas no Conexão MDV.
Bom, e a gente começa o Conexão de hoje respondendo a pergunta da Janaína Maia. Janaína pergunta assim: Cruzeiro voltando a ser Cruzeiro? Então, Jana, eu acho que o Cruzeiro nunca deixou de ser Cruzeiro, né? E teve momentos assim de algumas quedas de rendimento, mais naturais, devido às mudanças no grupo, né? O time vem se renovando quase que a cada temporada. Claro que não por vontade da diretoria ou da comissão técnica, mas porque muitos jogadores estão indo jogar no exterior, né? E lá a parte financeira fala muito mais alto do que aqui no Brasil. E o Sada Cruzeiro tem se reinventado a cada temporada. Isso é sensacional. Isso mostra, como eu falei no início do programa, mostra o trabalho da comissão técnica, a estrutura toda que o Cruzeiro tem para desenvolver voleibol. E isso é muito bonito de se ver. Isso é muito bacana mesmo. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, o Cruzeiro nunca deixou de ser Cruzeiro. Mas eu entendo essa pergunta e realmente hoje ele mostra o Cruzeiro que a gente está acostumado a ver, né? E é sim um dos favoritos ao título da Superliga, assim como já ganhou agora a Copa do Brasil, né? E vem aí disputando o que tiver pela frente, né? A gente espera que o Cruzeiro continue grande e que os outros acompanhem, porque aí só quem ganha sou eu, é você aí do outro lado, é todo amante do voleibol, né? Nacional. A gente ganha muito com grandes times jogando em alto nível aqui no Brasil. Bom, o Marcos Gomes pergunta assim: o que será do Minas com a Rabadzieva? Então, Marcos, a gente falou mais ou menos da chegada dela, né? Era uma chegada muito esperada. O Minas passou por uma reestruturação, assim como o Sada, né? Passou por uma reestruturação no voleibol para esse ano, né? Perdeu a Natália, perdeu a Gabi. E assim como o Sada, trouxe 2 ponteiros estrangeiros, né? No caso, a Costa e a Deja McClendon. Em uma das duas foi unanimidade para a galera que ama o voleibol. Mas a Costa se destacou um pouco mais. A Deja ficava devendo nas partidas, na recepção, no ataque, deixava um pouco a desejar. E apesar de ser uma jogadora ótima de grupo, tanto que na despedida dela, né, todas as meninas do Minas choraram muito, todo mundo gostava muito dela. Ninguém está aqui para julgar o caráter de ninguém de maneira alguma. Uma menina maravilhosa, mas infelizmente no Brasil a estrangeira é chamada para resolver e ela não estava resolvendo. E aí, de comum acordo, foi rescindido o contrato dela. E a Rabadzieva vem de uma grande temporada no voleibol chinês, né? Já passou por grandes equipes como o voleiro Zurich, né? Jogou em grandes equipes de grandes países. Então tem uma bagagem muito boa mesmo, tem um potencial físico enorme, jogadora alta, forte, com bom ataque, apesar da altura, com um razoável domínio de fundo de quadra. Então muito se espera da chegada. E ontem, na rodada de terça-feira, ela já meio que mostrou o cartão de visita, foi a segunda maior pontuadora do Minas, né? E jogou um voleibol bem convincente. A gente sabe que ela pode render mais, mas é uma questão de tempo para ela se adaptar ao voleibol brasileiro, se adaptar às companheiras, ao time, ao sistema de trabalho. E eu acho que o Minas está no caminho certo. Gostei, inclusive, da Sheila como titular, acho que ela vem rendendo melhor do que a Bruna Honório. E eu acho que vocês torcedores do Minas, podem esperar realmente bastante dessa nova formação aí, que vai dar o que falar, tá bom? Bom, fechando a conexão, a gente responde ao Juca Silveira. E o Juca Silveira faz uma pergunta meio que no bom humor aí. Para Tóquio, Tandara e mais 11? Então, Juca, a Tandara fez uma partida histórica, a gente acabou de falar aqui agora, né? Vencendo aí a Copa do Brasil, fazendo 40 pontos, ela deu um show em quadra, vem mostrando que está se recuperando das lesões, mas muita coisa tem para rolar aí ainda, a gente não sabe, né? A gente torce para que ela esteja 100% até chegar a Tóquio, fisicamente, né? E tecnicamente, obviamente também, mas acho que o mais difícil ali é a parte física. Então, se ela tiver 100% fisicamente e jogando o que ela sabe, eu acho que é realmente... Eu acho que falar que ela e mais 11 é um pouco de exagero. Não acho que ninguém resolve nada sozinho. Mas ela já está aí com pelo menos um pé lá já. Né? Eu acho que hoje seria ela e Lorene. Mas até lá, acho que o Zé ainda vai testar. A gente tem Rosa Maria fazendo uma grande campanha na Itália. Né? Tem alguns nomes aí, a própria Bruna Honório, que pode crescer. Eu não acredito muito para esse ciclo olímpico. Mas
eu acho que a Tandara tem amplas condições de estar sim entre as duas, tá bom? Gente, estava morrendo de saudade de vocês, né? Tava curtindo sim minhas férias, mas não deixei de pensar em vocês. Voltei cheio de amor para dar, falar muito de voleibol e espero estar juntinho com vocês todas as semanas aqui na nossa casa, né? No mundo do vôlei, e passar para vocês tudo que a gente sabe que está acontecendo no voleibol brasileiro e mundial. Então fica coladinho com a gente aqui, que a gente está juntinho toda semana, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem.